Existe uma dor silenciosa na atualidade. Ela não aparece sempre como tristeza. Às vezes aparece como ansiedade, às vezes como cansaço, às vezes como irritação, às vezes como vontade de sumir, às vezes como uma sensação estranha de estar vivendo uma vida que não parece sua. Você acorda, pega o celular, vê a vida dos outros e começa a comparar seu corpo, sua casa, seu dinheiro, sua família, sua rotina, seu sucesso, sua aparência, sua inteligência, sua idade, suas conquistas. E sem perceber, começa o julgamento invisível. Eu deveria estar melhor. Eu deveria ter mais. Eu deveria ser mais interessante. Eu deveria ser mais respeitado. Eu deveria parecer mais feliz. O problema é que, nesse processo, muita gente não está apenas se comparando, está se abandonando. Carl Gustav Jung talvez dissesse que o homem moderno não está sofrendo apenas porque tem problemas. Ele está sofrendo porque perdeu contato com a própria alma. Não a alma no sentido superficial da palavra, mas aquele centro profundo onde mora quem você realmente é, antes das máscaras, antes dos papéis, antes das expectativas, antes da necessidade de provar alguma coisa para o mundo. Jung chamou uma dessas máscaras de persona, a face social que usamos para viver em sociedade, o papel que mostramos ao mundo. A persona pode ser útil, mas quando uma pessoa se identifica demais com ela, corre o risco de perder contato com seu verdadeiro eu. E talvez essa seja a grande prisão da nossa época. Nunca foi tão fácil construir uma persona. Uma foto bem escolhida, uma frase forte, um filtro, um status, um sorriso ensaiado, uma rotina editada, uma aparência de sucesso, uma versão de si mesmo feita para ser aceita. Mas quanto mais a persona cresce, mais o verdadeiro eu pode ficar sufocado. E é por isso que tanta gente parece bem por fora, mas está destruída por dentro. Quando você era mais novo, talvez tenha aprendido que precisava ser de um jeito para ser aceito. Talvez aprendeu que precisava ser forte o tempo todo, que não podia demonstrar fraqueza, que precisava agradar, ser perfeito, ser útil para ser amado, vencer para ser respeitado. Então você criou uma máscara. No começo ela te protegeu. A máscara do forte protegeu sua fragilidade. A máscara do engraçado escondeu sua tristeza. A máscara do bem-sucedido escondeu seu medo de fracassar. A máscara do ocupado escondeu seu vazio. A máscara do bonzinho escondeu sua raiva. A máscara do frio escondeu sua necessidade de afeto. O problema é que toda máscara usada por tempo demais começa a colar no rosto. E chega uma hora em que você já não sabe mais onde termina o personagem e onde começa a verdade. Você responde mensagens como personagem, trabalha como personagem, posta como personagem, se relaciona como personagem, sorri como personagem e até sofre como personagem. Mas à noite, quando ninguém está vendo, algo dentro de você pergunta: quem sou eu quando ninguém precisa aprovar minha existência? Essa pergunta assusta, porque a maioria das pessoas passa anos tentando ser aceita, mas quase nunca pergunta se a vida que está vivendo realmente pertence a ela. Jung não queria que o ser humano apenas funcionasse bem socialmente. Ele queria que o ser humano se tornasse inteiro. E para se tornar inteiro, você precisa parar de viver apenas como imagem. Existe uma parte de você que não cabe na imagem que você tenta mostrar. Essa parte Jung chamou de sombra. A sombra não é simplesmente o lado ruim. Ela representa conteúdos da personalidade que o ego consciente não reconhece em si mesmo. Pode conter impulsos, medos, desejos, ressentimentos, traumas, invejas, mas também potenciais positivos reprimidos, como coragem, criatividade, ambição e força. Tudo aquilo que você rejeita em si mesmo não desaparece. Vai para o porão da mente. A raiva que você não admite, a inveja que você finge não sentir, o medo que você disfarça,
A tristeza que você chama de preguiça, a ambição que você reprime para parecer humilde, a sensibilidade que você esconde para parecer forte, a vontade de dizer não que você engole para não desagradar. Tudo isso continua vivo. E quando você não olha para a própria sombra, ela começa a agir por você. Ela aparece em explosões emocionais, em ciúmes desproporcionais, em sabotagem, em vícios, em escolhas repetidas que te destroem, e na necessidade de criticar nos outros aquilo que você não suporta enxergar em si mesmo. Muitas vezes, aquilo que mais te irrita no outro é uma pista sobre algo mal resolvido dentro de você. A pessoa que odeia a arrogância talvez esconda o próprio desejo reprimido de ser reconhecida. A pessoa que critica quem aparece talvez tenha medo de aparecer. A pessoa que chama todos de fracos talvez esteja fugindo da própria fragilidade. A pessoa que condena o sucesso dos outros talvez esteja enterrando a própria ambição. A sombra não some quando você finge ser bom. Ela cresce quando você se recusa a ser honesto. Você não se torna melhor negando sua escuridão. Você se torna mais inteiro quando aprende a iluminá-la. Hoje, sua atenção é disputada o tempo todo. Redes sociais querem sua comparação. Aplicativos querem seu tempo. Algoritmos querem sua reação. Publicidade quer sua insegurança. Influenciadores querem seu desejo de pertencer. O mercado quer que você sinta que sempre falta alguma coisa. Falta corpo, falta dinheiro, falta status, falta produtividade, falta juventude, falta beleza, falta sucesso, falta uma nova versão de você. E assim você vive correndo atrás de uma identidade que muda toda semana. Uma hora você quer ser minimalista, depois quer ser milionário, depois quer ser espiritualizado, depois quer ser frio, depois quer ser fitness, depois quer ser admirado, depois quer desaparecer. O problema não é mudar. O problema é não saber quem está escolhendo a mudança. É você? Ou é o medo de ficar para trás? É sua alma? Ou é o algoritmo? É sua verdade? Ou é a necessidade de ser visto? Jung acreditava que a psique humana não é formada apenas pelo consciente. Há também o inconsciente pessoal e dimensões mais profundas ligadas a símbolos e arquétipos compartilhados pela humanidade. Traduzindo para a vida atual, existem forças dentro de você que são muito mais profundas do que suas opiniões do dia, seus posts, seus desejos de consumo ou suas reações emocionais. Você não é apenas o que mostra, não é apenas o que compra, não é apenas o que produz, não é apenas o que os outros pensam, não é apenas seu fracasso, não é apenas sua aparência, não é apenas sua fase ruim. Mas enquanto você não desce para dentro de si, continuará tentando se encontrar do lado de fora. E o lado de fora nunca será suficiente. Jung chamou de individuação o processo de integração psicológica pelo qual a pessoa se diferencia da mentalidade coletiva e desenvolve sua própria totalidade. Em outras palavras, é o caminho de deixar de ser apenas uma cópia social e começar a se tornar quem você realmente é. Individuação não é egoísmo, não é isolamento, não é virar alguém estranho, não é desprezar os outros. É parar de viver uma vida emprestada. É quando você começa a perguntar: o que em mim é realmente meu? O que eu apenas imitei? O que eu aceitei por medo? O que eu desejo porque desejo e não porque me ensinaram a desejar? Que parte de mim eu sacrifiquei para ser aceito? Que verdade eu venho evitando? Esse processo pode doer, porque às vezes você descobre que construiu uma vida inteira tentando provar algo para pessoas que nem estavam olhando. Descobre que escolheu caminhos para ser aprovado. Descobre que confundiu sucesso com vingança. Descobre que chamou de destino aquilo que era apenas medo.
Descobre que passou anos alimentando uma persona enquanto sua alma passava fome. Mas essa dor é diferente. É a dor de acordar. E acordar dói, porque a ilusão era confortável. Só que existe algo pior do que sofrer por acordar: passar a vida inteira dormindo dentro de um personagem. Para começar a aplicar tudo isso hoje, observe sua persona. Pergunte: que imagem eu tento proteger a qualquer custo? Você tenta parecer sempre forte, sempre ocupado, sempre feliz, sempre superior, sempre humilde, sempre correto, sempre indispensável. Toda persona exagerada esconde uma ferida. Em seguida, observe suas reações desproporcionais. Quando algo te irritar demais, não pergunte apenas por que essa pessoa é assim. Pergunte: por que isso mexeu tanto comigo? Às vezes, o outro apenas apertou uma porta que já estava aberta dentro de você. Faça também um inventário da sombra. Escreva sem filtro o que você tem vergonha de admitir que sente, o que você inveja, o que você critica nos outros com frequência, o que você deseja, mas finge não desejar, que parte sua você escondeu para ser aceito. Não escreva para se condenar. Escreva para se conhecer. A partir daí, recupere as partes abandonadas de você. Talvez você tenha abandonado sua criatividade, sua coragem, sua espiritualidade, sua sensibilidade, sua disciplina, sua alegria, sua ambição, sua voz. Nem tudo que está na sombra é destrutivo. Às vezes, sua força está escondida no mesmo lugar onde você enterrou sua dor. E por fim, pare de pedir ao mundo permissão para existir. Você não precisa ser compreendido por todos para começar a viver com verdade. Algumas pessoas só vão aceitar a versão sua que elas conseguem controlar. Quando você muda, elas dizem que você ficou estranho. Mas talvez você não tenha ficado estranho. Talvez você tenha ficado mais verdadeiro. No fim, Jung nos deixa uma mensagem brutal para a atualidade. O maior perigo não é o mundo não te reconhecer. O maior perigo é você passar a vida inteira sendo reconhecido por uma versão falsa de si mesmo. Ser aplaudido como personagem não cura a dor de ser desconhecido por dentro. Você pode ter likes e continuar vazio. Pode ter seguidores e continuar sozinho. Pode ter dinheiro e continuar perdido. Pode ter aparência e continuar inseguro. Pode ter uma rotina admirável e continuar desconectado da própria alma. Porque não existe vitória externa que compense uma traição interna. A grande batalha moderna não é apenas ganhar mais, aparecer mais ou conquistar mais. A grande batalha é não perder a si mesmo em um mundo que recompensa máscaras. Então hoje, faça uma pergunta que talvez mude sua vida. Quem sou eu quando paro de tentar parecer alguém? Essa pergunta é o começo, não da sua destruição, mas do seu retorno. Porque dentro de você existe uma parte que não quer mais performar, não quer mais fingir, não quer mais viver para agradar, não quer mais ser guiada por comparação, não quer mais sorrir enquanto apodrece por dentro. Essa parte quer verdade. E talvez seja ela que Jung chamaria para a luz. A sua cura começa quando você tem coragem de olhar para dentro e dizer: eu não sou apenas minha máscara. Eu não sou apenas minha dor. Eu não sou apenas minha sombra. Eu não sou apenas aquilo que esperam de mim. Eu sou alguém em construção. E quando uma pessoa começa a se construir por dentro, o mundo externo perde parte do poder que tinha sobre ela. É assim que nasce uma identidade forte, não pela aprovação dos outros, mas pela reconciliação com aquilo que você realmente é.